Que mensagem maravilhosa. Eu segurei para não desatar em choros nesse momento. Como é bom ter a certeza que Deus tem um lugar preparado para os seus filhos. E como é bom saber que Deus nos ama, mesmo nós ainda sendo pecadores. Que Deus seja louvado, continue abençoando vocês e continue abençoando a todos vocês. Muito bem. Sábado passado estive na igreja de Quarteira. Fomos convidados a levar lá a mensagem. E eu reparei, lá quando cheguei, o mesmo que reparei aqui. O povo de Deus é um povo bonito. Pensava que era só onde eu estou, pensava que era só em Quarteira, afinal aqui em Albufeira, todos os cantos que eu vejo, até as pessoas que nos visitam, todas as pessoas que estão aqui dentro são pessoas bonitas. Realmente é bonito o povo de Deus e é realmente gostoso fazer parte de um povo bonito. Que Deus seja louvado nesta manhã. Muito bem, como estava a dizer, sábado passado, e aí vai a confusão dos hinos, eu já explico o que aconteceu com os hinos. Eu passei os hinos para cantarmos essa manhã, na semana passada. Acontece que hoje de manhã houve uma alteração nos hinos. Por quê? Estivemos a levar a mensagem em Quarteira no sábado passado, e eu já tinha a mensagem daqui pronta. A mensagem já estava preparada, e os hinos já estavam preparados. Acontece que depois do sermão, no sábado passado, eu fui cumprimentar os irmãos, e quando estava mais ou menos a meio, uma pessoa chegou perto de mim, apertou a minha mão e disse: e quando os desafios dessa vida nos afastam de Deus? Eu queria conversar com ele depois, quando terminasse ali de cumprimentar os irmãos, mas ele desapareceu. Andei à procura dele, mas não o encontrei, ele desapareceu. E eu fui para casa com isso na cabeça. Isso não saiu mais da minha cabeça. E eu comecei então a orar, comecei a clamar a Deus. E eu fiz essa mesma pergunta para Deus. E o que fazer quando os desafios dessa vida, quando os problemas da vida nos afastam dele? Então Deus me mostrou uma mensagem na mesma hora no livro de Jeremias. E Deus foi tão direto, me deu essa mensagem de uma forma tão clara, e eu pensei como não vi essa mensagem antes. Antes de abrirmos as nossas Bíblias, gostaria de dizer que Jeremias foi um profeta que viveu no Antigo Testamento. Podemos então abrir as Bíblias, vamos lá. Jeremias no capítulo 1. Jeremias no capítulo 1. Eu queria que alguém lesse, por favor, o verso 1, o 2 e o 3. Uma voz bem poderosa, bem forte. Jeremias 1, o verso 1 a 3. Palavras de Jeremias, filhos de Euquias, um dos sacerdotes que viviam em Anotote, no território da tribo de Benjamim, pois o Senhor confiou as suas mensagens a Jeremias no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e falou-lhe, ainda durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, e até o fim do 11º ano do reinado de Sedecias, igualmente filho de Josias, rei de Judá, no 5º mês desse ano, os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Muito bem. Então, a palavra do Senhor veio então a Jeremias quando esses reis estavam no comando de Judá.
Continue a ler, por favor, os versos 4 e o verso 5. O Senhor dirigiu-me a seguinte mensagem: antes de ter dado a vida, eu já o te conhecia. Antes de tua mãe ter te dado a luz, eu já tinha te escolhido para seres profeta entre os pagãos. Eu respondo... Até o 5? Sim. Muito bem. Então Deus chegou para Jeremias e falou assim: Jeremias, eu te escolhi desde antes de tu nasceres. E eu te escolhi para ser um profeta, para ser um homem que vai levar a minha mensagem, Jeremias. E Jeremias então respondeu. O que Jeremias respondeu? Ah, Senhor meu Deus, eu não sei falar, sou tão novo. Ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou tão novo, eu não, sou uma criança. Escolhe outra pessoa, vá, agora continue. Mais um. Não, foi o que eu Sim, mas continua. Porém, o Senhor replicou: não digas que és muito novo, mas vai onde eu te enviar e fala o que eu te mandar. E assim, podemos ter a certeza que a vida de Jeremias foi uma vida fácil. Uma vida maravilhosa, porque Deus falou assim: Jeremias, eu te conheci antes de tu nasceres. Eu te chamei para ser o meu profeta. Eu te chamei para ser o meu escolhido. E ele diz também: não tenhas medo de ninguém, eu estarei ao teu lado para te proteger. Sou eu que digo, disse Deus. Então a vida de Jeremias deve ter sido uma vida maravilhosa com essas palavras. Mas não. A vida de Jeremias foi uma vida muito difícil. Podemos pensar assim: mas espera aí, Jeremias ele começou a ser profeta quando Josias era rei. E quem era Josias? Josias era um rei maravilhoso. É um rei que fez uma reforma na igreja, que incendiou o ânimo das pessoas, levou as pessoas de volta para Deus. Josias balançou o povo, levou o povo de volta para Deus. E podíamos pensar, é fácil ser profeta quando o rei é um rei ligado a Deus. Podíamos pensar assim. Mas Josias morreu. E depois de Josias, veio um filho que de tão mal ficou lá pouco tempo. Foi logo exilado para o Egito. Depois veio um outro que também ficou pouco tempo. E depois ainda veio um outro, e Jeremias, durante esse período, estava lá a exortar o povo, a balançar o povo, a falar com o povo, porque não estava fácil. Mesmo Jeremias sendo uma pessoa escolhida por Deus, mesmo uma pessoa sendo dedicada a Deus desde o seu nascimento, mesmo sendo uma pessoa já preparada para a mensagem, mesmo Deus falando essas palavras: Jeremias, eu vou estar contigo. Acontece que Jeremias, cada vez que ele falava, ele era ridicularizado pelas pessoas. Cada vez que ele abria a boca com o poder de Deus, as pessoas zangavam-se com ele. Sabe o que aconteceu certa vez? Bateram nele, porque ele estava a falar aquilo que Deus havia mandado. Mas espera aí, Deus não prometeu que ia estar com ele? Deus não prometeu que ia ajudar em todas as situações? Então é assim, será que Deus abandona os seus filhos? É isso que Deus faz comigo quando eu perco o meu trabalho, quando o meu salário não dá para pagar as contas do mês, quando morre um familiar meu. É isso que acontece. Será que Deus me abandona? O que fazer quando esses desafios parecem que nos afastam
de Deus. Muito bem. E Deus então falou com Jeremias ainda. Olha, Jeremias, eu quero que continues a falar. E eu sei que no coração de Jeremias ele estava a sofrer muito, porque ele estava a falar e ninguém estava a ouvir. Mas Deus continuava a insistir com ele, fale, Jeremias. E Deus ainda falou com ele, Jeremias, e tem mais. A sua vida não vai ser fácil, você não vai casar, Jeremias. Você não vai ter uma família. E passo a imaginar nesse momento as lágrimas a correrem pelos olhos de Jeremias e Deus a falar, esquece, tu não vais casar, eu preciso de ti a 100% para levar essa mensagem, para balançar esse povo, senão eu vou destruir esse povo. E Jeremias então continuava a falar, incentivado por Deus, e pegaram Jeremias com todo o carinho e jogaram em uma cisterna. Jogaram em um buraco. E bateram, e fizeram coisas horríveis com ele. Então, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele levou o rei na altura, Jeconias, ou Joaquim, preso para a Babilônia, junto com a nobreza, junto com muitos nobres, junto com muitas pessoas que faziam grandes coisas ali naquele lugar. Então houve uma deportação, muitas pessoas foram exiladas, foram obrigadas a ir para a Babilônia. E o profeta Ezequiel foi deportado para a Babilônia também. Jeremias ainda não. O profeta Ezequiel foi deportado para a Babilônia. Daniel, quando era criança, quando era um garoto, também foi deportado para a Babilônia. Ele e os seus amigos, e podemos pensar, mas por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E as pessoas ruins ficam na terra. Não acontece nada com elas. Por que que os bons foram levados para o exílio, foram levados para uma terra estranha? Então Deus deu uma visão a Jeremias. Eu trouxe aqui essa geleira. Eu sei que muita gente estava a perguntar o que era isso. Vamos aqui mostrar o que temos aqui. Não é nenhum coração, viu? Bem, temos aqui uma geleira e eu vou precisar aqui de uma ajuda. Isso é para comer? Vamos ver o que temos aqui. E nós vamos entender aquilo que Deus quer falar conosco esta manhã. Enquanto estou a abrir aqui, podem abrir as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 24. Não sei se todos conseguem ver. Conseguem ver? O que temos aqui? Figos. E como eles estão? Estão maduros. Estão bons, né? Não sei, pá. Muito bem. Muito bem. Então, tem aqui figos. E tão bons, viu? Tão bons. Muito bem. Calma, levanta. Ainda não acabou. Temos aqui uma outra coisa. Vamos ver o que é. E vamos entender aquilo que Deus nos quer falar nesta manhã. E o que temos aqui? Vocês não conseguem ver, mas eu posso dizer. São figos na mesma, mas têm muitas lagartas e já estão estragados. Até cheiro. Até cheira mal, né? Muito bem. Eu vou colocar aqui dentro por causa do cheiro. Aquela cesta. Vou colocar aqui por causa do cheiro e vou tampar, para o cheiro não chegar até aí. Muito bem, agora vamos entender a visão. Deus deu essa visão para Jeremias. Deus falou, Jeremias, o que estás a ver? E Jeremias disse, Senhor, eu estou a ver 2 cestos. Mas explique lá para mim,
Ah, eu estou a ver 2 cestos com figos. E como é que são os figos? Vamos lá, vamos ler, preciso que alguém leia Jeremias 24, os versos 1 e 2, com uma voz bem poderosa. O Senhor mostrou-me 2 cestos de figos, colocados diante do templo. Isto passou-se depois de o rei Nabucodonosor, da Babilônia, ter levado prisioneiro o rei Jeconias, filho de Joaquim, de Judá, de Jerusalém para a Babilônia, juntamente com os governantes de Judá, os artesãos e os serralheiros. O primeiro cesto continua figo bons, que amadurecem antes da estação. O outro cesto continua figos maus, que não se podiam comer. Muito bem. Então, nessa visão, havia um cesto de figos muito bons, muito saborosos, e outro cesto de figos que não se podia comer de uma aparência tão ruim que estava. Leia o verso 4 agora, por favor. Então o Senhor disse-me, E o 5? O 5 também. eu, o Senhor Deus de Israel, comparo estes figos bons ao povo levado em cativeiro para a Babilônia, e vou tratá-los com benevolência. Mas espera aí. Como assim? Deus comparou o povo a essa cesta de figos? Não. Deus só comparou os bons a essa cesta de figos. Mas espera aí. Mas não são os bons que foram levados prisioneiros? Não foram os bons que foram escravizados? Não foram os bons que foram levados para a Babilônia para sofrer? Deus, Ele quer dar uma lição a cada um de nós com o sofrimento. Às vezes, coisas ruins nos acontecem porque Deus tem um propósito melhor do que aquilo que nós conseguimos enxergar. Às vezes é preciso que nós saiamos da nossa zona de conforto. Às vezes é preciso passar por um sofrimento, passar pela morte de um familiar nosso, passar por uma perda do emprego, passar por uma dificuldade financeira. Às vezes é preciso passar por problemas para nós conseguirmos enxergar um Deus que nos ama. Caso contrário, talvez nunca iríamos enxergar que temos um Deus que se preocupa conosco. Mas como assim? As pessoas perderam as suas casas, perderam as suas colheitas, perderam seus familiares, perderam seus amigos, foram levados como prisioneiros. Mesmo assim, Deus disse, apesar do sofrimento das pessoas, eu vou estar com elas. Sabe, se esses figos aqui, eu falei quando estava no carro vir para cá, se esses figos tivessem inteligência, não tem, mas tivessem inteligência e soubessem falar, sabe o que eles iam falar comigo? Eles iam falar comigo assim, por que nós tivemos que ir para um frigorífico? Por que nós tivemos que passar pelo frio? Enquanto os outros figos ficam lá no quentinho, ficam soltos, ficam livres e nada acontece com eles. Da mesma forma, nós muitas vezes falamos também. Por que nós temos que passar por sofrimentos se as pessoas aí, muitas pessoas aí fora andam soltas, andam livres, nada lhes acontece, nada de ruim lhes acontece? Mas Deus disse, apesar do sofrimento que as pessoas vão passar, eu nunca vou abandonar. Eu posso estar a falar nesse momento para alguém que perdeu um ente querido, alguém que está nos assistindo, que está a passar por algum
problema gravíssimo. Posso estar falando por alguém que perdeu um familiar, posso estar falando para alguém que perdeu o emprego, posso falar para alguém que está em uma situação muito difícil, foi despejado de casa, foi expulso de casa, foi expulso do trabalho. A mensagem de Deus é para ti essa manhã. Apesar das dificuldades, temos um Deus vivo, um Deus que se importa com o seu sofrimento, um Deus que escuta o seu sofrimento. E sabe, tu não estás aqui nessa manhã por acaso. Quem está nos assistindo não está assistindo por acaso. Cada um de vocês podia estar em qualquer outro lugar. Podia estar na praia, podia estar a passear por aí, podia estar em qualquer outro lugar. Mas Deus te trouxe aqui essa manhã porque Deus quer falar ao seu coração. Deus quer falar que apesar dos problemas, dos desafios que você encontra na sua vida, Ele não tira os olhos de ti. Vamos continuar agora o verso 6 e o 7, por favor. Jeremias 24, 6 e 7. Alguém pode ler, quem encontrar. Cuidarei deles e farei com que voltem à sua terra natal. Ajudá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei, não os arrancarei. Farei com que eles sejam capazes de me reconhecerem como Senhor. Então serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque voltarão para mim de todo o coração. Era isso que Deus queria. Muitas vezes é só com o sofrimento, é só com as dificuldades que nós conseguimos enxergar o plano de Deus para a nossa vida. E Deus disse de uma forma clara, eles vão ser exilados, mas eles vão voltar, e vão voltar mais fortes, porque eles vão ter a oportunidade de me conhecer de verdade. Vamos ler agora o verso 8 e o 9. Podem ler, por favor. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se pode comer. Espera aí, segura um bocadinho, já lê. Você que viu de perto os figos, aqueles ali, Certo. teria coragem de comê-los assim, todos? Com 2 dias de fome só. Não. Vocês aqui não viram os bichinhos andar no meio dos figos. Continue a ler, por favor. Lê de novo o 8, desde o começo. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nessa terra, como aos que habitam na terra do Egito. 9. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Bem, Deus está a falar nessa manhã para os figos ruins. Vamos analisar a nossa vida. Será que eu sou um figo ruim? Será que eu sou um figo podre? Ou será que eu sou um figo bom? Como está a vossa vida? Como está o vosso relacionamento com Deus? Como está o seu dia a dia com Deus? Será que as pessoas ao seu redor, será que os seus vizinhos te enxergam? Olha, lá vai o figo podre. Lá vai o figo podre entrar em casa. Ah, lá vem o figo podre trabalhar aqui conosco de novo. É assim que as pessoas nos veem. Ou nós, com o nosso testemunho, conseguimos mostrar Jesus para as pessoas. A mensagem desta manhã, Deus vem nos dizer que, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, Ele está conosco. Deus prometeu a Jeremias que Ele não iria abandonar Jeremias, mas Jeremias apanhou, foi preso, foi jogado em um buraco, foi obrigado a ir prisioneiros
no meio do seu próprio povo, para um outro país distante. Mesmo assim, Deus estava com ele. E agora o último verso dessa manhã. Vamos ler, por favor. Que alguém leia. Verso 10. Farei cair sobre eles guerra, fome e peste, até que não haja sobreviventes na terra que dei aos seus antepassados e a eles. Bem. Ainda que coisas ruins aconteçam às pessoas boas, Deus prometeu continuar com elas. E nessa manhã, Deus está a nos dizer que, para falar ao nosso coração, quando nós estamos a pensar, poxa, mas o meu colega de trabalho, nada de ruim acontece com ele, ele não vai à igreja, ele não devolve as ofertas, e ele ganha um salário melhor que eu e trabalha bem menos do que eu. Mas Deus vê todas as coisas. E Deus, Ele diz nessa manhã que às vezes é necessário passarmos por problemas, às vezes é necessário passarmos por dificuldades, às vezes é necessário que coisas ruins nos aconteçam para que nós possamos ser figos bons e possamos dar bons frutos para a honra e glória de Deus. O meu desejo nessa manhã é que nós sejamos figos bons, que nós aceitemos a intervenção de Deus na nossa vida, que entendamos que os desafios que nos aparecem na nossa vida são um propósito de Deus para nós. Agora não entendemos, mas um dia vamos entender. Que Deus nos abençoe e nos ajude a nunca abandoná-lo, mesmo quando as coisas parecem ruins. A palavra de Deus está cheia de mensagens de advertência, mas também mensagens de esperança. E é sobre uma mensagem de esperança que nós iremos cantar agora, para terminar o culto desta manhã, o hino Ó que Esperança, o número 444 do nosso inário.